Agora a gente vai falar de um outro assunto que mexe muito com a vida do brasileiro. Muita gente não sabe, mas começa amanhã o prazo para a entrega do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2018. A Receita Federal já liberou o programa para download lá no site deles. A declaração pode ser preenchida por meio do programa baixado no computador ou do aplicativo Meu Imposto de Renda, que foi feito para tablets e celulares. A Receita Federal espera receber nesse ano 28 milhões e 800 mil declarações de imposto de renda da pessoa física, 300 mil a mais do que em 2017. Bom, e para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente está recebendo aqui hoje dois convidados muito especiais. A professora de Economia, Paula Sauer, está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Paula. E a gente também já vai falar por telefone com o Leonardo Milanês Vilela, advogado tributarista e também especialista em imposto de renda. Sejam bem-vindos novamente. Bom, vamos começar antes de mais nada, Paula. Quais foram as principais mudanças na declaração de imposto de renda agora para 2018 que a gente está se deparando pela primeira vez? Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Olha, gente, na verdade, quando a gente vê essas mudanças, a gente não está falando de mudanças tão expressivas assim não, sabe? Eu acho que é mais uma forma de você colocar o modelo, o programa da Receita, cada vez mais próximo da nossa realidade, sabe? Então, cada vez mais a gente tem que incluir detalhes para ficar mais próximo da nossa realidade mesmo. Então, algumas situações que mudaram foi, por exemplo, agora o CPF dos dependentes. Antes era a partir de 12 anos, esse ano é a partir dos 8 e a partir do ano que vem é para qualquer menor de idade que é declarado como dependente, tem que declarar o CPF. Para muitas pessoas é mais uma burocracia, mas também não é para sofrer tanto, vai. A gente tira o CPF no Banco do Brasil, Caixa Econômica e no Correio, custa R$ 7,50 e faz na hora. Você sai de lá com o registro na hora. É super simples no Correio mesmo, né? Sim, Você é chega rapidinho. Lá. E hoje em dia, para quem não sabe, não existe mais o cartãozinho do CPF, aquele cartãozinho azul que a gente estava acostumado a ter, né? Isso eu não sabia. Sim, não existe mais. Então, é só um número. Então, você recebe, geralmente, quando eu fiz do meu filho, por exemplo, no Poupa Tempo, você recebe um papel com a numeração e acabou. Não existe mais o documento físico em si. Então, é super simples e é super rápido, de fato, para fazer. Mas é uma coisa que precisa de planejamento. E não pode esquecer que tem que levar a identidade ou a certidão de nascimento da criança, tá? Senão não consegue fazer. Exatamente. A gente está aqui agora com imagens também do site da Receita Federal, explicando as principais novidades da declaração desse ano, enquanto a Paula vai falando. Fica à vontade. Então, foi exatamente esse documento aqui que a gente acabou olhando para ver o que tinha mudado. Então, tem a questão aqui da obrigatoriedade dos CPFs, dos menores. Tem uma questão também que aí eu achei bem bacana, que você pode fazer o rascunho da declaração e eu acho importante para quem está fazendo e tem dificuldade. Então, você não fica naquela obrigação de fazer e terminar naquela hora e pronto, acabou. Você pode fazer e você agora, como pode fazer no tablet ou no celular, você pode levar para o seu contador ver ou para um planejador financeiro dar uma olhada junto com você e saber se está feito adequado, se você está usando os benefícios da maneira correta, se você precisaria fazer outra simulação, porque às vezes a gente coloca o dependente achando, bom, vou botar meu dependente aqui, por conta disso eu vou ter um abatimento bom. Nem sempre é assim. Então precisa fazer a conta, precisa olhar qual declaração é mais vantajosa, a simplificada, a completa. Não tem uma regra, não tem não posso falar para você assim, ai Camila, faz a simplificada sempre que vai ser melhor. Não. Ou então falar, Camila, não, faz a completa que você vai colocar todos os abatimentos, plano de saúde e tal. Não existe uma receita, não tem uma receita de bolo. Então, cada caso precisa ser visto individualmente mesmo. E aí entra toda a questão. A gente deixa para fazer na última hora, certo? Então, essa é uma das coisas que eu ia te perguntar. Por exemplo, muita gente deixa a declaração para aquele último momento, aquela última semana. Sim. Tanto que muita gente nem sabia que já estava aberta a possibilidade de mandar a declaração a partir de agora, desde março. Por que as pessoas deixam para a última hora? Você já tem tanta experiência nesse... Ai, Camila, falar de dinheiro dói, né? Imagina falar do nosso bolso, é uma coisa tão íntima, falar onde você gastou, o que você fez, se você está trabalhando, se não está, quanto você ganhou, onde você gastou. Imagina como é íntimo falar.
Eu estou falando aqui não só, como economista, mas uma especialista em psicologia econômica, E a gente vê o quanto para as pessoas é complicado o simbolismo do dinheiro, o quanto significa contar a sua vida para alguém e falar o quanto você ganhou, o quanto você perdeu. O dinheiro, o que significa, se é sucesso, se é fracasso. E o imposto de renda, ele te mostra. Eu acho que às vezes não é nem só a questão de você entregar para alguém, mas é você repensar o seu ano, Exatamente. né? Você parar, olhar para tudo aquilo e falar assim, o que eu fiz no meu ano? É isso aí. Porque você, num pedaço de papel, você tem que repensar todo o seu ano passado. E aí, se você, no final, entender que a conta foi positiva, é legal. Se a conta não foi positiva, você fala, nossa, onde que eu errei? Poxa, eu fiz assim, eu fiz uma escolha diferente, se eu tivesse pensado de uma outra forma. Então, isso incomoda. E aí, o que dói mais? Quando a gente vai receber tem alguma restituição, você fica, yes, vou receber uma restituição, a gente fica mais leve, fica feliz um pouquinho. Mas quando a gente tem que pagar alguma diferença, e é assim que termina a história de fazer o imposto de renda, ou você ganha, ou você perde. E quando a gente perde, a dor de perder dói mais. Isso é experimentado, isso é comprovado. O prêmio Nobel, o Daniel Kahneman, fala isso pra gente. Então, quando a gente ganha, ok, ganhei. Se você encontrar 50 reais na rua, você vai falar, nossa, uau, 50 reais, fiquei feliz. Mas se você perder, você vai ficar doida procurando esses 50 reais até achar. Com certeza. E a gente termina uma declaração de imposto de renda, muitas vezes com aquela sensação de perda, que na verdade não é uma perda, é um acerto. Mas a gente finaliza a história assim, ai, perdi, vou ter que pagar, vou ter que desembolsar. E isso incomoda. E acho que esse peso mesmo de reavaliar o ano como um todo. E aí a gente vai postergando, a gente vai procrastinando, a gente vai empurrando com a barriga, até fazer, daí começa no noticiário. É a última semana, é o último dia, e a internet está lenta, e está acumulando, e não deixa para a última hora. E aí é que você vai correr. E, tradicionalmente, o movimento maior de entrega é no último dia, nas últimas horas, e a gente faz correndo, sob pressão, coloca e depois vê se dá errado ou se está certo e tudo mais, e aí quando dá errado, é aquele sofrimento, né? Agora, tem diferença na restituição, quando existe restituição, é claro, para quem entrega no começo e para quem entrega no final do prazo, né? Sim. Qual que é o melhor momento pensando na restituição? É entregar logo no começo? É deixar para o final? Ou isso é completamente indiferente? Ai, Camila, eu acho que aí também vai de pessoa para pessoa. É claro que a gente quer ganhar sempre primeiro e mais e o quanto antes, certo? Mas tem uma questão que antigamente valia a pena. É você deixar, quando você sabe que tem restituição, deixar mais para o final, porque ela era atualizada pela Selic. Então muitas pessoas faziam isso. Só que hoje, com a Selic em menos, né, a gente está com a Selic baixinha, menos de 2 dígitos, vale a pena você entregar antes e receber antes e fazer uma aplicação onde te convir, né, onde para você for melhor, do que deixar até o final pensando, bom, agora eu vou ter o ajuste da Selic e vou ter uma rentabilidade bacana. Não é mais. Então, isso pode ser momentaneamente, né, a gente está falando de mercado, não exatamente de regra, mas no momento, hoje, eu acho que vale a pena entregar o quanto antes. Até para se livrar, tira da frente, né? Sai, tira da frente, resolve. Gostando ou não gostando, tem que fazer. Então, bora fazer. E aí, para quem não gosta de fazer, feito eu, o certo... Eu também não. Quem gosta, gente? Eu não sei. Ainda não fui apresentada essa pessoa. Eu. Quando a gente tem que fazer, é uma dica bacana. Faz uma pastinha durante o ano de tudo que você pode declarar no imposto de renda. Então, você vai no médico, você já coloca a consulta naquela pastinha, você pagou o plano de saúde, você põe naquela pastinha. O carnê da escola do filho, você põe na pastinha. O recibo da empregada doméstica, se tiver, põe na pastinha. Porque não fica aquela loucura na hora de fazer a declaração, de muita gente falar, eu vou perder o meu final de semana para procurar documento para fazer o imposto de renda. Você pega a pastinha, senta e chora. Mas ela tá fácil ali para você. Então, você já tem organizado ali mês a mês, você já sabe a documentação que precisa, você já tem um lugar único para colocar aquilo. Isso facilita muito a vida. E, de alguma maneira, você mês a mês está revendo aquilo. Não é para chegar no final e parar e assim, aqui tem um diário do seu ano 2017.
Você mês a mês você está, né, em contato com aquilo ali. Então é mais fácil para se planejar, fica mais organizado. Se tiver faltando alguma coisa, você mais fácil identifica o que está faltando, não só na hora de fazer, correr atrás de todos os documentos, percebe? Agora, quando a gente fala desses abatimentos, muita gente tem dúvida justamente no que abate e o que não abate no imposto de renda. Você citou médico, plano de saúde. Sim. Que tipo de despesas podem ser abatidas do imposto de renda? Bom, a gente tem, talvez, a mais queridas dela é a de plano de saúde, despesas com saúde de uma maneira geral que não tem limite. E as outras despesas, de uma maneira geral, elas sempre vão ter limite. Então, a gente tem um limite de 3.561, que é com educação, tem um limite por dependente, você pode abater doações que você faz durante o ano, um limite de 6%, previdência privada até 12% do teu salário você pode abater. Na verdade, você está postergando quando você fala em previdência, né? Você está investindo, né? E de alguma forma postergando e diminuindo aquele imposto de renda. Essas são as principais. Outra dica bacana, é que nem todo mundo pensa nisso, mas a gente está vivendo um cenário de aumento de longevidade. E a gente tem muitas vezes em casa um pai que a gente ajuda, a mãe, o avô, o sogro, a sogra, e a gente ajuda eles porque sim, porque vai ajudar e vai ajudar sempre, mas eles poderiam ser postos em nossa declaração como nossos dependentes. E essa ajuda que a gente dá para eles, que é uma ajuda efetiva e importante para nós de qualquer forma, ela pode abater no imposto de renda também. Porque com o aumento da longevidade, a gente tem um aumento de despesa médica, justo ou injusto, a gente tem um aumento grande nos planos de saúde. Então, isso a gente pode abater no imposto de renda e fazer uma conta mesmo. Vale a pena o dependente entrar na minha declaração como o meu pai, minha mãe, meu sogro e tal, como meu dependente, a renda dele vai aumentar a minha alíquota ou ele vai acabar deduzindo despesa para mim? Isso é importante. E a gente muitas vezes não faz. Tem como dependente filho, esposa e pai e mãe. É difícil a gente inverter esse papel. Sim. Mas a gente inverte sem perceber e precisa pôr isso no papel também. É importante. Bacana, eu quero convidar vocês que estão acompanhando aqui a nossa transmissão, se tiver alguma dúvida a respeito da declaração, eu sei que ainda é muito cedo, a entrega oficial só começa amanhã, mas ainda assim é importante a gente saber, a gente já ir se programando, que é exatamente o que a Paula está falando. Muita gente não começou esse planejamento no ano passado, então fica já, principalmente, pelo menos agora, no comecinho de março, que é quando começa, dia 1º, até o fim de abril, são 2 meses aí para se programar, né? Então, vale a pena começar a fazer isso. A gente está agora no telefone com o Dr. Leonardo Milanês Vilela. Ele é advogado tributarista e especialista em imposto de renda. Seja muito bem-vindo, Dr. Leonardo. Eu queria tirar uma dúvida com você. Como é que funciona a questão de quem não está no país, mas quem saiu? Aquela história da comunicação da saída definitiva. Como é que essas pessoas declaram o imposto de renda e o que é necessário fazer? Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer falar com vocês, Camila. Veja, a comunicação de saída definitiva deve ser apresentada por quem sai do país em caráter permanente para residir no exterior e para ficar por mais de 12 meses. Né? Quem sai para morar no exterior, mas tem previsão de retorno no período inferior a 12 meses, ela mantém preservada a sua condição de residente fiscal no Brasil e, consequentemente, ela é dispensada de apresentar a comunicação de saída definitiva. Essa comunicação de saída definitiva nada mais é do que um aviso formal às autoridades tributárias brasileiras de que o indivíduo vai deixar o país, vai residir no exterior em caráter permanente. E a consequência disso é de que ele deixa de ser considerado residente fiscal no Brasil. Qual é o efeito prático de você ser considerado residente fiscal no Brasil? O efeito prático é que, sendo considerado residente fiscal no Brasil, todos os seus rendimentos estão sujeitos à tributação no Brasil. Então, o sujeito, ele, além de submeter os seus rendimentos à tributação, ele é obrigado anualmente a prestar informações à Receita Federal por meio da entrega da declaração de ajuste anual, onde ele precisa apresentar informações sobre os seus rendimentos e seu patrimônio no encerramento de cada exercício.
Então, essa é uma obrigação própria dos residentes fiscais no país. Se você adquiriu a condição de não residente e apresentou a comunicação de saída definitiva, você está dispensado dessas obrigações a partir do instante que você deixa de ser considerado residente fiscal no país. Tá, agora o Romeu Kenichi Funatsumaru, que está morando no Japão, mandou uma pergunta aqui. Eu só pedi para ele explicar direitinho qual é a pergunta dele. Mas uma outra pergunta, doutor Leonardo, por exemplo, quem saiu do país em 2015 e fez essa declaração de saída definitiva lá no ano de 2015, mas está ainda morando fora do país, ela precisa refazer essa declaração todos os anos ou não? Feita uma vez, já está definida? Perfeito. Veja, uma vez que a pessoa sai para residir no exterior, ela deve apresentar essa comunicação de saída definitiva no período a partir da data da saída definitiva até o último dia de fevereiro do ano calendário subsequente. Então veja que quem saiu do país para morar no exterior em 2017, hoje seria o último dia do prazo para apresentação dessa comunicação de saída definitiva. No caso do ouvinte, ele deixou o país em 2015 e informa que ele apresentou a comunicação de saída definitiva. Então, uma vez apresentada a comunicação de saída definitiva, ele deixa a sua condição de residente fiscal no Brasil e ele é obrigado, depois da sua saída, depois da apresentação dessa comunicação, ele precisa apenas, apenas apresentar a declaração de saída definitiva entre março e abril de 2016. Então, explicando um pouco mais, são duas obrigações tributárias, a comunicação de saída definitiva e a declaração de saída definitiva. A comunicação de saída definitiva é um mero aviso formal às autoridades tributárias brasileiras de que você deixou o país para residir em caráter permanente no exterior. É uma comunicação que ela não tem nenhum tipo de reporte em relação a rendimentos e patrimônios e não tem cálculo de imposto. É meramente uma comunicação que segue com uma obrigação da pessoa que deixa o país de comunicar eventuais fontes pagadoras da sua condição de não residente e, se preferir, nomear um representante para fins tributários no Brasil. Já a declaração de saída definitiva, ela deve ser apresentada no ano calendário seguinte, ou no ano seguinte ao aquele que o indivíduo deixou o país. Então, se no caso do nosso ouvinte ele deixou em 2015, em 2016, durante o prazo de entrega da declaração de ajuste anual relativa ao ano calendário de 2015, ele deve apresentar a declaração de saída definitiva, reportando os seus rendimentos e o seu patrimônio auferidos entre o 1º de janeiro de 2015 até a data em que ele deixou o país. Então, enquanto a comunicação de saída definitiva ela não tem, ela é uma mera comunicação sem impactos tributários, a declaração de saída definitiva, por sua vez, ela tem a obrigação, por meio dessa declaração que você presta contas dos seus rendimentos e do seu patrimônio à Receita Federal até a data em que o sujeito deixou o país em caráter permanente. Apresentada a declaração, a comunicação e a declaração de saída definitiva do país, ele se torna, em definitivo, um não residente fiscal no Brasil e, por conseguinte, ele não tem obrigação qualquer de submeter os seus rendimentos à tributação no Brasil e nem prestar contas do seu patrimônio à Receita Federal. É claro que se esse indivíduo ele possui relações econômicas com o Brasil, um exemplo, possui um imóvel e esse imóvel está ocupado por meio de um contrato de locação, essa pessoa que mora no exterior e já assumiu a condição de não residente, ele vai ser tributado exclusivamente na fonte. Então, o exime de prestar quaisquer declarações à Receita Federal, enquanto perdurar a sua condição de não residente fiscal no Brasil. Tá, agora, Leonardo, duas perguntas aqui do Romeu, ó. Ele está querendo entender se, enquanto ele não fizer essa comunicação e declaração, ele está atrelado ao sistema tributário brasileiro. Isso. Para quem saiu do país e está há mais de 12 meses
fora e não tem pretensão de voltar, ele só vai deixar, ao invés dele deixar de ser considerado residente fiscal no Brasil na data da saída definitiva, que seria o caso se houvesse a apresentação da comunicação de saída definitiva, ele só vai deixar de ser considerado residente fiscal no Brasil até que, após a sua ausência do país, completar 12 meses consecutivos. Então, enquanto a sua ausência do país não completar 12 meses consecutivos, ele permanece sendo considerado residente fiscal no Brasil e, por conseguinte, os rendimentos que ele ofere tanto no Brasil quanto no exterior permanecem sujeitos às regras de tributação no Brasil, independentemente de o sujeito ter sido tributado na jurisdição de origem na qual ele constitui residência. Tá, aí agora outra pergunta aqui do Romeu, ele quer saber se ele consegue fazer essa declaração ou essa comunicação online, já que ele mora no Japão, no caso. Sim, essa comunicação ela deve ser apresentada exclusivamente pela internet, por intermédio do site da Receita Federal, onde ele deve prestar informações sobre o seu CPF, os dependentes que deixaram o país em caráter definitivo junto com o titular, prestar informações sobre a data da saída definitiva e cumprir a obrigação de informar eventuais fontes pagadoras no país, para que então ele consiga assegurar sua condição de não residente. Entendi. Agora, se a pessoa não faz essa declaração ou essa comunicação, além de ela ficar aí atrelada ao sistema brasileiro, ela tem alguma outra penalidade? Existe a penalidade é a consequência dele a consequência seria ele permanecer na condição de residente fiscal no Brasil, né, enquanto ele está morando no exterior. Ou seja, nesse caso, ele está sujeito tanto a tributação no Brasil quanto a tributação na jurisdição de origem na qual ele reside. Nesse sentido, não existe uma penalidade, uma multa no Brasil por atraso na entrega da comunicação de saída definitiva. A penalidade são justamente os efeitos da sua não apresentação. Já a apresentação da declaração de saída definitiva, como ela assume os mesmos efeitos da declaração de ajuste anual, o atraso na sua entrega se submete a uma multa, que é uma multa de 1% do imposto devido, ou do imposto apurado na declaração de saída definitiva, observado o limite de R$ 165,74. Então, apenas se submete à multa pelo atraso na entrega da declaração de saída definitiva, mas não da comunicação de saída definitiva. Entendi. Agora, Leonardo, acredito que muita gente vai ter problemas esse ano, justamente a gente estava comentando aqui, porque muita gente acabou indo para o exterior agora, há pouco tempo, principalmente no ano passado, e fica naquela de não sabe se vai morar lá, se vai morar aqui, mora um tempo lá, mora um tempo aqui. Está indo para experimentar, está indo para estudar. Exatamente, aí vai para fazer um teste, depois volta, passa 2 meses aqui, vai para lá de novo. Como é que fica a situação no caso dessas pessoas? Pois é, então, quando o sujeito sai do país com previsão de retorno, ou seja, sem o intuito claro de constituir residência, me baseando exclusivamente no que fala no texto da lei, é claro que o texto da lei, principalmente no Brasil, ele sempre é suscetível de N interpretações diferentes à luz de cada situação, mas o que diz o texto da lei é que se o sujeito não sai do país com o intuito de constituir residência no exterior em caráter permanente, ele permanece sendo considerado residente fiscal no Brasil até que a sua ausência do país complete 12 meses consecutivos. Então, no caso daquele sujeito que vai, fica alguns meses, volta, depois vai de novo para o exterior e volta, enquanto essa ausência não completar 12 meses consecutivos, ele continua sendo considerado residente fiscal no Brasil e sujeito às regras de tributação no Brasil como residente. Agora, por exemplo, o Romeu está fazendo aqui, colocou um comentário. Eu fazia declaração de isento por alguns anos consecutivos daqui do Japão. Se ele não tivesse feito essa comunicação e a declaração, ele estaria errado, correto ou eu entendi errado? Porque aí ele está recebendo de uma fonte estrangeira, mas que ele teria que declarar no Brasil também? Veja, o fato de... Uma coisa importante das pessoas terem em mente é que o fato de um indivíduo ser considerado residente fiscal
na jurisdição ao qual ele reside, não implica por si só na perda da residência fiscal no Brasil. Então, o conceito de residência fiscal no Brasil, ele é independente do conceito de residência fiscal em outros países. Então, veja, no caso de pessoas que saem do Brasil para morar fora e não apresentam a declaração a comunicação de saída definitiva, muito provavelmente essa pessoa, ela continua sendo considerada residente fiscal no Brasil e na jurisdição na qual ela constitui moradia. E nesse sentido, ela submete às regras de tributação em ambas as jurisdições. Então, o fato de uma pessoa ser considerada residente fiscal em outro país não afasta por si só o conceito de residência fiscal no Brasil. Então, o sujeito que aufere rendimentos no exterior e sendo considerado residente fiscal no Brasil, em tese, ele tem de submeter a tributação no Brasil desses rendimentos, independentemente de ter submetido a tributação na jurisdição de origem. Existem aqui no Brasil regras para você compensar o imposto pago lá fora com o imposto devido aqui. Para que isso ocorra, o Brasil precisa ter um tratado internacional para evitar a dupla tributação ou ter um acordo de reciprocidade em relação aos mesmos rendimentos. No caso do Japão específico, existe um acordo para evitar a dupla tributação. Então, se fosse o caso dele ser residente fiscal no Brasil, ele poderia, em tese, compensar o imposto devido pago no Japão com o devido no Brasil. Maravilha. Doutor Leonardo, muitíssimo obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Eu fico à disposição, prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Muito obrigada. Quantos detalhes, né? É muito detalhe, né? E são muitas coisinhas pequenas que eu acho que também o pessoal acaba perdido. Não é às vezes só a falta de vontade de rever o ano, mas é muita informação. E é uma coisa que você faz, imagina nesse caso, você faz uma vez na vida só. Então são muitas regras, muitos detalhes. E aí, falando em detalhes, eu acabei lembrando que tem mais 2 detalhes na declaração importantes, que um deles agora, algumas pessoas já até faziam, mas precisa fazer mais agora. Quem declara bens, imóveis, investimentos, carro, tem que detalhar mais agora. Tem novos campos, né? Isso. Então, antigamente, muitas pessoas já declaravam isso na descrição do investimento, na descrição do bem. Então, colocava qual era o carro, ano, placa, modelo e tal. Algumas pessoas não, mas umas sim. Então, eu tenho a sensação que para eles conseguirem modelar isso melhor, né, padronizar isso, agora tem o campo. E para carro, você tem que colocar o Renavan do carro, algumas características. Para o bem, os imóveis, a gente vai precisar colocar agora a área do imóvel, algumas características do imóvel. E aí, ontem eu comentando na faculdade, ai meu Deus, agora tem mais isso. Calma, gente, calma. Primeiro que a gente não, teoricamente, a gente não muda de casa toda hora, né? Sim. Então, no IPTU, vai ter muitas dessas informações que a gente precisa colocar na declaração, tem no carnê do IPTU. E o RGI do imóvel tem essa certidão. O RGI vai ter todas as informações que precisam. Mas para quem não tem tanta afinidade, contato com documento, etc. e tal, o IPTU vai ajudar bastante com isso. O documento do carro vai ter também essas informações. E uma vez colocada, você não vai precisar atualizar. Cada vez que você for fazer a declaração, se você não tiver mudado de casa ou de carro, você busca a declaração anterior. Então, é um detalhe que a gente vai ter que acrescentar, é uma vez só, mais. Mas eu tenho a sensação que isso é bacana pra gente, sabe? A gente sempre pensa de uma forma que, ai, que coisa, mais detalhe, mais coisa para botar. Mas é importante, deixa claro logo. Porque às vezes a gente escreve uma coisinha errada que deixa dúvida. E aí existe o retrabalho. Assim não, você vai colocar uma vez, vai estar certo, vai estar errado, você vai saber na hora. E uma outra coisa também, mais uma que a gente esqueceu de falar, eu esqueci de falar na verdade. Imagina. É que é muita informação. É muita informação. E não é uma coisa que a gente faz todo dia, né? Então a gente não decora, não fica no sangue, né? A gente vê isso uma vez por ano. Agora quando a gente, se tiver imposto a pagar, você já consegue imprimir o DARF total. Sim. Antigamente, muitas pessoas que não colocavam em débito automático, esquecia de pagar. Tinha atraso. Então agora você vai conseguir pagar, imprimir, né? Não só as desse ano, mas as que você tem atraso também. Isso é importante. Sim. A gente tem aqui uma pergunta do Alfredo Cury, de Muriaé, Minas Gerais. Ele faz a seguinte pergunta: valores recebidos na rescisão contratual, temos que declarar?
Ele declara em campo específico. Ele não entra para você como renda, ele vai entrar como bens não tributáveis. Então, declara, mas não precisa se preocupar com esse valor. Não precisa, mas assim, quando a gente está falando de uma coisa que é mais específica ainda, nessa hora o profissional contador ou planejador do seu lado é imprescindível. Porque a gente está falando de uma coisa que é muito eventual, que acontece. Sim. Então, você coloca errado, coloca na linha errada, você vai causar um problema, um transtorno. Então, coisas muito específicas que a gente faz uma vez ou outra na vida mesmo, procura ajuda, sabe? Para não colocar na linha errada e ter o retrabalho, ou então cair na malha fina pela incerteza. O manual da Receita Federal, ele ajuda bastante. Tem um manual que é imenso, mas tem um manual que é bem perguntas mais frequentes e provavelmente, pensando até no que a gente ouviu aí de falar ainda de desemprego, então, rescisão contratual. É um assunto que acho que vai estar bem alta durante esse imposto. É um assunto que também vai estar bastante cotado nessa declaração. Essa questão aí da saída definitiva do país, eu falei, nossa, certeza, tem um monte de gente que vai ter essa dúvida. Sim. E tem gente que foi para estudar e não é para ficar tanto tempo e fala, será que eu me enquadro? Será que eu não me enquadro? Eu acho que a principal dúvida nossa é assim, eu preciso fazer isso? Eu me enquadro? Qual a necessidade de fazer? Isso é para mim também? Isso vale para mim também? Então, essas regrinhas são bem importantes de você ter ela na mão na hora de fazer a declaração. Se você faz, tenha a regra na mão. Né? Você pode, agora você pode fazer a declaração. Antes a gente tinha a questão do rascunho, agora você tem no próprio aplicativo a opção de você fazer e parar para poder fazer consulta. Eu, quando comecei a fazer, eu morria de medo da tela cair, eu ter que começar a fazer tudo de novo. E será todo que eu mundo faço acho que errado? tinha esse medo. Acho que todo mundo tem. Não é habitual, não é uma coisa que a gente faça. Se fizer errado, vão chamar a gente. Quem vai chamar? Quem é essa pessoa? Pode me doer no bolso. E quando a gente fala na dificuldade em expressar o nosso ano fiscal no papel, é mais difícil ainda você se expressar o que está no papel na cara de alguém, né? Nossa, ter que ficar justificando cada uma das coisas que estão lá. Imagina, e assim, a gente tem aquela coisa assim, sempre como punitivo, né? Sim. E aí você já acha que alguém vai com aquela sensação ruim. E às vezes não é muito uma orientação mesmo. Eu caí na malha fina uma vez. Eu fiz uma declaração e o valor final, eu comentei isso ontem. Eu, em vez de botar, acho que 83, eu botei 28, sabe? Erro de digitação. E aí eu fui chamada para retificar aquilo. Meu mundo caiu, sabe? Eu imagino. Eu pensei assim, falei, gente, eu vou sair de lá presa porque eu coloquei isso errado, eles vão achar que eu fiz de propósito. Não é. Muitas vezes eles vão sentar com você e orientar o que você precisa colocar, o que é mais importante. E a partir daí, eu perdi esse medo e passei a fazer, assim, bem completinha a minha declaração. Por isso que eu acho que essa inclusão dos novos campos vai ser bem bacana, porque eu escrevi e o que eu escrevi deu erro, percebe? Sim. E agora você não vai ter mais isso, eu acho que facilita. Eu acho que quanto mais orientado tiver, parece mais trabalhoso, mas acho que não, acho que vai poupar alguns trabalhos, né? De você chegar naquele campo extenso que você pode escrever o que você quiser e falar, e agora, o que escrever aqui? De repente eles já estão orientando. Porque para a gente que está escrevendo, fica muito claro. Mas para quem está lendo, será que ele entendeu o que você quer dizer? Sim. Então, ter os campos e, gente, ter tempo para fazer, faz com antecipação, planeja, separa o documento, não deixa para fazer tudo na hora, não vai fazer com o filho no colo, criança pulando, cachorro do lado. Senta num lugar sossegado, se não tiver ajuda de um profissional, senta num lugar sossegado para fazer, com a documentação toda arrumadinha. E se tiver dúvida, respira, procura ajuda profissional. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Juro por Deus, não é. Juro. É enjoado, a gente fala, as pessoas ficam com aquela sensação ruim, mas não é esse bicho de 7 cabeças, sabe? Faz o quanto antes. Porque se tiver alguma dúvida, algum erro, alguma coisa, você tem tempo para conferir. Se está certo, se está errado. Se tem alguma dúvida, eu tenho tempo para consultar. Quando a gente faz na véspera, aí não dá. E aí vai do jeito que tiver e vamos nessa, né? Acaba assim, né?
Muitíssimo obrigada, Paula Sauer, por todos os esclarecimentos. Eu sei que tem muitos outros esclarecimentos, a gente recebeu aqui várias mensagens, vários inbox, mas a gente vai esclarecendo ao longo do tempo, porque senão a gente passa a tarde inteira aqui, né? Ficaria facilmente, até o dia 30, né? Conversando sobre o assunto. Muito obrigada, Paula Sauer, planejadora financeira, que esclareceu aí algumas dúvidas pra gente.